Olá a todos, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal do YouTube. Desta vez vamos fazer um vídeo um bocadinho diferente, talvez uma coisa que vocês nunca assistiram, um reading vlog, ou seja, vocês vão me acompanhar enquanto eu leio um livro que eu tenho ali. Eu estou a gravar isto já depois de ter lido o livro e eu, infelizmente, perdi o arquivo que tinha a minha opinião inicial sobre o livro. Por isso vou deixar-vos aqui uma pequena atualização antes de partirmos mesmo para as minhas opiniões ao longo do livro. Achei o livro interessante ao início e deixou-me intrigado logo como é que as coisas se iriam desenrolar, mas depois a forma como foi conduzido deixou-me um bocadinho de pé atrás. Aqui nós acompanhamos um detetive que é o Hercule Poirot, que é um dos personagens mais conhecidos da Agatha Christie. Já agora, eu tinha muita curiosidade na autora, no trabalho dela, falavam muito bem sobre os livros policiais que ela escrevia, que era uma das melhores escritoras a escrever o género. Eu decidi apostar. Mas como é um livro de 1930, tinha sido uma autora pioneira de policial contemporâneo, digamos assim. O que eu quero dizer é, muitos livros foram inspirados nela, provavelmente, e ela não se deve ter inspirado em livros muito diferentes do que foi a base que ela seguiu aqui. Os meus problemas com este livro é a parte dos depoimentos. É intrínseca a todos os livros policiais haver depoimentos, haver perguntas, suspeitar-se de alguém. É normal. Só que aqui houve uma altura do livro em que os personagens se sentaram numa sala e receberam as testemunhas uma atrás da outra. Isto durante 100 páginas. A dada altura já me sentia confuso, um bocadinho fora da história, mas uma coisa que me deixou surpreendido, que para além destes problemas eu sentia-me entretido. Mas o facto dos depoimentos terem sido um atrás dos outros deixou-me confuso, deixou-me um bocadinho fora do livro, tirou-me alguma, não digo consideração, mas tirou-me alguma da expectativa que eu tinha ah, no policial ou na forma como a Agatha escreve policial. Não sei se isto se mantém nas outras obras dela, isto de muito depoimento, muita pergunta, muita investigação mais parada. Senti falta de mais desenvolvimento de personagens, desenvolvimento talvez um pouco ali da história principal e não só do crime. Mas pronto, agora isto foi a minha interpretação inicial do livro. Fiquem aí com o vlog das minhas opiniões restantes e descubram se mudei ou não. Bem, mais uma atualizaçãozinha, pessoal. Página 186. Acabei agora os depoimentos e posso-vos dizer que já não está a ser tão interessante como antes. Todos os depoimentos parece que mantêm a mesma fórmula, perguntam onde é que estavam, o que é que estavam a fazer. Não está a ser muito agradável, sinceramente. Agora, há aqui um capítulo que é a síntese dos depoimentos, que é pequeno. Ah, todos os capítulos são ligeiramente são pequenos, não muito grandes, não passam de 10 páginas, portanto leem-se bem. Ahm, hoje pretendo chegar talvez a 70, 80%. Amanhã termino, ahm, porque eu estou intrigado para saber quem é. Parece-me, no entanto, parece-me que estes depoimentos, todos eles, são um bocado escusados. A autora podia ter abreviado, talvez dar-nos dois ou três, talvez meter menos pessoas, porque isto passa-se numa carruagem e na carruagem de primeira classe tem várias pessoas e todas elas naturalmente são suspeitos, mas interrogar todas as pessoas, todas, leva-nos a um estado de exaustão. Pelo menos eu estou a sentir um bocado disso. Eu volto aqui quando tiver mais atualizações. Até agora foi isto, acabei os depoimentos, vou agora para a síntese dos depoimentos. Estou curioso para ver quem é que é o tal assassino, mas é só isso. Não está a ser uma leitura magnífica como eu estava à espera que ia ser. No entanto, desta autora tenho curiosidade ainda da morte no rio Nilo, que dizem que é um dos melhores.
tenho muita curiosidade em ler, portanto vai acontecer. Só espero é que não seja esta coisa de interrogatório, pergunta, resposta, porque isto é um bocado enfadonho. Acabei a parte dos depoimentos, fomos um bocadinho para a síntese dos depoimentos. Depois, o que é que eu tenho a achar disso? Ok. Depois de tanto depoimento seguido e depois de tanta informação de tanto personagem diferente, fica um bocado confuso. Fica difícil lembrarmos de tudo o que se passou, mas depois a autora faz esta síntese desta forma. Uma síntese desta forma assim. Em que cada personagem tem o que fez, o que não fez, a alibi. Mas imaginem, isto até certo ponto fica confuso para nós, porque é um monte de nada, é um monte de muita coisa, que depois se torna um monte de coisas muito confusas e que depois torna-se um monte de coisas que nós estamos a ler só porque sim. A não ser que percamos aqui algum tempo a analisar cada um e a tentar perceber qual as falhas. Eu particularmente não me apetece. Portanto, quero ler, quero tentar descobrir alguma coisa, mas não estar ocupado a perder tempo e a escrever num papel teorias. Vou voltar a reler. Eu li esta parte dos depoimentos em resumo ontem. Eu quero voltar hoje a lê-los e a tentar analisar com mais atenção. Pronto, perder um bocadinho mais de tempo, olhar para eles. E depois, pronto, 60, 70 páginas para acabar. E no final trago-vos uma atualização final sobre o que eu achei do livro. Fica por aí. Estamos de volta para o presente e o Crime no Expresso do Oriente finalizado. O que é que eu tenho a dizer deste livro, na sua grande generalidade? Foi um livro bom, um livro que me entreteu imenso. Do início ao fim, este livro entreteu-me. Isso é uma verdade. Eu li este livro em 3 dias, que é uma média bem alta para o que eu costumo ler, ou seja, 300 páginas, 100 páginas por dia, devorei o livro. Tive aqueles problemas iniciais com o facto de ser muitos depoimentos, depois a síntese dos depoimentos, eu já estava um bocadinho confuso, mas a parte final do livro foi muito intrigante. Como o personagem principal estava a ligar todos os pontos, como não escapou nada à autora, nada. Ela foi buscar todos os pontos quando nós estávamos a pensar: mas olha, este personagem tinha dito isto. Ela vai buscar o que o personagem tinha dito, tudo direitinho. As coisas faziam tanto sentido que o livro acabou por se tornar uma surpresa no seu final. Senti um final um bocadinho apressado. O personagem principal, ou seja, o detetive, começou a contar quais é que foram as suas conclusões, por que caminho é que ele tinha seguido, qual foi a linha de pensamento. Mas eu não queria só ouvir a ele. Eu queria que houvesse ali a intervenção de outros personagens, mas houve um monólogo enorme dele a explicar. E isso hoje em dia já está um bocadinho ultrapassado. Isso do herói ou do antagonista estar a explicar o seu plano. Isto foi assim que eu pensei. Já é um bocadinho clichê. Neste caso, eu consigo perceber o clichê. Faz sentido. Mas até certo ponto eu preferiria que tivesse sido de outra forma, com os personagens interagirem mais com ele. Talvez um final mais calmo, apesar de já saber quem é que tinha feito aquele crime, ser um final um bocadinho mais demorado. Foi o que eu senti. Acabou por ser uma surpresa. Acabou por ser uma grande surpresa, na verdade. E o que eu tenho a dizer é que eu quero ler mais coisas da Agatha Christie. Quero continuar a ler a autora para perceber se este padrão de depoimentos se mantém ou se foi uma coisa apenas deste livro porque era necessária. Porque esta história não se desenrolaria sem esses depoimentos, sem esses tantos depoimentos. Ainda não sei bem quantas estrelas lhe dá, talvez umas 3 estrelas, 3 estrelas e meia. Muito pelo entretenimento que foi, pelo final, pelo plot twist e por toda a explicação. Perdeu muitas estrelas e muita avaliação, na minha opinião, por este problema da falta de desenvolvimento de personagens, do detetive também, sim, da personagem principal, por estes depoimentos atrás de depoimento que às vezes que acabamos por ficar confusos no meio daquela salganhada toda. Foi este o vídeo. Se gostaram, deixem o vosso like, subscrevam o canal, comentem se já leram este livro, se têm interesse. Vemo-nos por aí, vemo-nos no próximo vídeo e espero que tenham gostado deste formato.